A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Estamos dando início a mais uma leitura bíblica diária. E hoje estaremos lendo em 2 Crônicas, capítulos 16, 17 e 18. Capítulo 16. Asa e o rei da Síria peleja contra Bazã. No ano 36º do reinado de Asa, Bazã, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramã, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Bazã, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido a Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Belmaim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Bazã, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a toda a Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Bazã edificou. E edificou com isto a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor seu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisto, pois, procedeste localmente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. E eis que o sucesso de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contou na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas ante aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiro e especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Capítulo 17. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalim, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino da sua mão, e todo Judá deu presente a Josafá, e teve riqueza e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou dos altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano de seu reinado,
Enviou ele os seus príncipes a Beniai, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanel, e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com ele os levitas e Semaias, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi, e Adonias, levitas, e com eles os sacerdotes Elisama e Jorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam toda a cidade de Judá, e ensinaram entre os povos. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estava em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gados miúdos 7.000, e 700 carneiros, e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá, e gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. Em Judá era chefe dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josadabe, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes assentavam no serviço do rei afora, o que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Aliança entre Josafá e Acabe, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel: Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: Iremos à guerra contra as Ramotes de Gileade, ou deixar-lo-ei? E ele disseram: Sobe, porque a Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: Traz aqui depressa Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queaná, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor darás na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou, dizendo:
Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra ou deixar-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperarei, e serão dados da vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouve a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira e outro diz doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Queneá, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tomai a levá-lo a Armon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. A guerra contra Ramote, Gileade e a morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Amém, meus amados irmãos? Então essa foi mais uma leitura dos capítulos 16, 17 e 18 da segunda Crônicas. Que Deus abençoe e até a próxima leitura, em nome de Jesus.